1 Reis, capítulo 17, estamos meditando sobre como ser sustentado pela fé. Começamos domingo, ontem pregamos sobre Querite, hoje nós vamos sair de Querite e vamos para Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. A vida cristã religiosa é baseada na nossa justiça própria. E seja qual for a justiça própria, ela é trapo de imundícia para Deus. Porque ela não tem a essência do Espírito de Jesus entregue na cruz, satisfazendo toda a justiça de Deus. A justiça própria não tem essa essência. Pelo contrário, ela é baseada no espírito caído de Adão, tentando inventar alguma moda para aplacar a consciência. Segundo lugar, a vida espiritual ela é muito simples e tranquila e leve. Porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então hoje você não é alguém que se esforça para mudar. Você é alguém que se abre para ouvir. A fé não vem pelo seu esforço. A fé vem por ouvir. E quando você ouve o Espírito Santo, você recebe o vigor equivalente daquela palavra. Você recebe o poder equivalente daquela palavra. Por isso que é leve, porque você não se sente obrigado a fazer aquilo. Você não se sente coagido. Você não está confuso. Não, você tem uma palavra de Deus. E você vai de fé em fé. E na medida que você vai de fé em fé, orando em outras línguas, meditando na palavra, recebendo entendimento e se comportando segundo esse entendimento, então você passa a ser lapidado. Você passa a ser trabalhado. O trabalhar de Deus é liberado em você na medida que você dá passos de fé e continua dando passos de fé. Irmão, se você tem que guardar uma coisa da sua vida, guarde a sua fé. Não tenha uma vida moral para dar para Deus, que Deus não está atrás disso. Não tenha uma vida imoral para dar para Deus, que Deus não está atrás disso. Não tenha uma vida certa nem errada para entregar para Deus. Não tenha, Deus, nada que vem da sua carne vai agradar o Senhor, mas a sua fé vai. Porque a sua fé tem a ver com o que Jesus fez. E isso agrada a Deus. A sua fé tem a ver com o que Jesus fez. Então, seja alguém firmado em Cristo. Não coloque um mas depois disso que eu disse. Acabou. Seja alguém firmado em Cristo. Não tem mais. Não tem mais pastor. Não tem isso. Tem quando os religiosos entram, porque eles não sabem viver segundo o Espírito. A vida no Espírito é um mistério para eles. A prática da fé verdadeira, espiritual, é um livro fechado. Então eles criam suas próprias religiões, suas próprias maneiras de, entre aspas, sentir Deus, tocar em Deus. Mas a verdadeira fé, que é uma resposta à voz, essa sim vai liberar a transformação de Deus na sua vida. E vai ser verdadeira. E vai ser para sempre.
e vai ser eterna, e vai ser real. Irmãos, eu não quero mudanças passageiras. Eu quero mudanças eternas na minha vida. Eu não quero mudar para o pastor. Eu não quero mudar para a pastora. Eu não quero mudar para agradar homem algum, porque eu não vou me sustentar nessa mudança muito tempo. Principalmente quando esse homem falhar comigo. Principalmente quando esse homem revelar a sua nudez para mim. Aí eu não vou mais ter tanta vontade de agradar a Deus na vida dele. Então, se liberta disso e aprenda de fato a ter uma comunhão com Deus que dirige a sua vida. E foi o segredo da vida de Elias, que recebeu uma palavra e disse: vai para Acabe e diz isso, isso e isso. Ele foi, disse e aconteceu. Aí Deus disse: agora vá para a fonte de Querite e se esconde lá, porque eu ordenei aos corvos que te sustentem. Ele foi, se escondeu e aconteceu. E ele foi sustentado ali naquele lugar por aqueles animais. Mas agora o Espírito Santo está promovendo você, porque animal fala da nossa parte alma. Animal fala da nossa parte alma. Então, quando os corvos estão te servindo, é porque você precisa vencer sua alma. Mas em Sarepta não foi um animal que serviu Elias, foi uma mulher. Mulher fala de intimidade. Mulher fala de esposa. Mulher fala de glória. A Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. E o homem é a glória de Cristo. A mulher é a glória do homem. Então não eram mais corvos que estavam sustentando Elias, agora uma viúva. Agora, se você estudar de Gênesis a Apocalipse sobre a viúva, você vai aprender muito, porque Deus sempre teve um carinho, Deus sempre teve um cuidado, Deus sempre teve uma atenção muito especial com as viúvas, com os órfãos e com os estrangeiros em Israel. Deus sempre olhou para esse povo de uma maneira muito peculiar, porque Ele é o pai dos órfãos, Ele é o Deus dos estrangeiros, e Ele é o marido das viúvas. Então, ir para Sarepta significa que você aprendeu as lições de Querite. Você aprendeu os princípios de Querite. E você foi no ciclo de Querite até o final. A fonte secou. Mas a fonte não secou porque Deus te abandonou. A fonte não secou porque Deus tirou a mão da sua vida. A fonte secou porque Deus está te levando a novas dimensões. Deus é responsável pelos seus filhos. No momento mais difícil, você pode levantar as mãos e dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem tudo sob controle para mim. E o céu vai bradar: tem mesmo. Deus tem tudo sob controle para nós. Então, não monte a religião de Querite. Não construa a capela de Querite. Não venere aqueles corvos que trazem carne e pão de manhã e carne e pão à tarde. Não, você não vai adorar esses animais. Você vai adorar a Deus. Você não serve os corvos que te sustentam. Você serve a Deus. Então agora Deus vai levar você para o outro lugar, onde a sua fé passou por provas e você foi aprovado. E agora, Querite significa cortante. Cortante. Agora a carne vai sair da história. Aleluia. Olha o versículo 8 de 1 Reis,
capítulo 17. Aqui está o fundamento da fé. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te. Irmão, se você quer mudar de dimensão, você vai ter que se dispor, porque a sua alma já se acostumou com querite. Você vai ter que dar uma sacudida em si mesmo. Você vai ter que dar uma batida na mesa, porque é muito bom estar em querite. Você aprendeu a ficar solitário, você aprendeu a ficar sozinho, você aprendeu a receber a visita dos corvos de manhã e de tarde, você aprendeu a viver debaixo da improbabilidade, porém fidelidade de Deus. E agora o Senhor te diz: dispõe-te. Deus nunca vai deixar você no lugar que você está enquanto você respirar. No Espírito sempre tem mais. Sempre tem mais. Por isso você nunca deve parar de orar em línguas. Por isso a oração em línguas tem que ser a sua melhor amiga. Por isso toda energia que vier contra você ou a favor de você, transforme isso em combustível para a oração. Faça com que os fatos da sua vida, que produzem pressão na sua alma, ou alegria na sua emoção, sirvam para combustível, não para você desanimar, desistir, mas que você se entregue mais na oração em línguas. Porque quem fala em línguas não fala com homens, e há momentos que não adianta falar com os homens, você precisa falar direto com Deus. Quem fala em línguas não fala com homens, fala com Deus, visto que ninguém o entende, nem sua própria alma entende, até a sua mente fica infrutífera. E em espírito você fala as chaves, os segredos de Deus, os mistérios. O que são mistérios? São chaves que abrem portas. O que uma chave tem? Um segredo. E o que o segredo faz? Abre uma porta. Porque não adianta eu pegar a chave do seu carro e colocar no carro dele, porque a chave do seu carro não foi projetada para o carro dele e vice-versa. Cada chave foi feita para uma porta. Então a porta está diante de você, mas a chave precisa ser fabricada pelo Espírito Santo. À medida que você ora em línguas, quanto mais você recalabassurabandarabaxá, você está produzindo chaves que abrem portas. Agora, você não abre uma porta com a chave do bolso, tem que pegar o do bolso, enfiar na fechadura, abrir, empurrar a porta. Aqui está dizendo: dispõe-te e vai. Diga para o irmão que está ao seu lado: dispõe-te e vai. Quero dizer a você que me ouve pela internet, Deus está te falando agora: dispõe-te e vai. Vai para Sarepta. Querite significa cortante, Sarepta significa fusão. Fusão. Em Querite não houve fusão, houve poda. Mas em Sarepta ele te chama para ser um só espírito com ele. Em Sarepta ele chama você para unir-se e misturar-se com a palavra que ele te deu num nível que você nunca se misturou ainda. Talvez você até pense assim: pastor, mas você não sabe como eu tenho crido, você não sabe como eu tenho exercido a minha fé. Querido, tire esses argumentos da sua mente e tope uma nova parada. Entra de outra vibe, sabe? Tire esses argumentos que te deixam soberbo ou que te deixam para baixo, sabe? Não, mas eu tenho exercido a minha fé. Eu vejo quando eu falo com algumas pessoas sobre oração em línguas, principalmente quando eu falo sobre o relógio cronômetro, a pessoa fala assim para mim: não, mas eu oro em línguas. Parece que eu estou ofendendo a pessoa, parece que eu estou afrontando a pessoa. Não estou afrontando.
Eu estou desafiando. Querido, se você não parar de orar em línguas, você não vai parar de mudar de dimensões na sua vida. Se você não parar de orar em línguas, você não vai parar de mudar de dimensões na sua vida. A oração em línguas é o fator propulsor para novas dimensões. Por quê? Porque o Espírito de Deus está criando as palavras com as quais eu vou falar com Deus. O Espírito Santo está me entregando a oração para orar. Por isso que os oráculos não são oráculos do Weber, são oráculos de Deus. É a oração de Deus. É a oração que gera, que produz, que faz acontecer. Ah, mas está muito lento comigo. Para com esses pensamentos. Ah, mas eu fui no médico e tem um mês que eu estou confessando a palavra 1 hora por dia e a doença não desaparece e não tem mais dermatologista que vê, a coisa vem. Querido, todos esses argumentos que tem a ver com o que Deus falou com você são simplesmente nada. Porque se você não parar de orar, você vai andar. E esses argumentos vão perder a força. É como um cachorro que sai correndo atrás de um carro, latindo. Você para o carro, a missão do cachorro perde a essência. Já viu? O cachorro sai correndo. Uau, 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 uau. Aí você para o carro, o cachorro para, ele não sabe o que ele faz. Nossa alma é assim. Ela, uau, 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 uau. Ela fica latindo na nossa cabeça, né? Latindo incredulidade, latindo medo, latindo tanta coisa. Aí você para e, peraí, eu não vou viver nesses argumentos. Vou viver na minha fé. Aí a alma, ela nem entende o que você está passando. Você tem que entender que a dimensão do seu velho homem e do seu novo homem são cósmicas de diferença. São cósmicas, é inimaginável, irmãos, os dois mundos. Eles não se misturam. Mas de repente você chega em Sarepta, onde o céu se casa com a terra. De repente você chega em Sarepta, onde o céu beija a terra e a terra beija o céu. Você chega num lugar, na casa de uma viúva, onde ela tinha uma botija com um pouco de azeite e uma panela com um pouco de farinha. Mas uma fusão precisava acontecer para que um pão fosse produzido. Diz a Bíblia que quando Elias chega na cidade de Sarepta, a viúva, que Deus já tinha falado com ela, vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. A viúva já sabia. E na fé ilimitada dela, na fé louca dela, no ato mais ousado da vida dela, ela foi catar lenha. Porque não tem fusão sem fogo. Deus está te falando, vai catar lenha. Não, mas só tem um pouquinho, assim, eu vou ali no... Vai catar lenha. Mas eu já te falei que o profeta está vindo, mas tem anos que ninguém vê a cara dele, isso é a alma falando. Tem anos que ninguém vê a cara dele. Ele fechou os céus. Ele é o cara mais procurado do planeta. Ninguém encontra esse homem. Pois é, ele vai bater na porta da sua casa, vai catar lenha. O problema é quando o profeta chega e você não tem fogo preparado, meu irmão. O problema é quando a unção vem, a resposta chega e você só tem botija de azeite com farinha e você não tem como pôr fogo. Então Deus tem que misturar o fogo com o óleo e a farinha. Tem que ter uma fusão. Sarepta é onde Deus liga o liquidificador do seu coração e faz a mistura.
Querite, você entende as coisas, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Sarepta não funciona assim. Sarepta você não entende nada, mas recebe tudo. Sarepta só tem, em Querite, todo dia tinha carne e pão de manhã e de tarde. Sarepta tinha um restinho de óleo, um restinho de farinha. E depois que o milagre foi feito, o filho da mulher morreu. Sarepta acontece coisas inesperadas. Puxa, porque Elias falou para ela, olha, vai fazer para mim um pão. Ela falou para ele, olha, eu só tenho em casa um restinho de azeite, um pouquinho de farinha, e eu vou fazer isso aqui para o meu filho e nós vamos morrer. Olha a visão que a alma dela tinha. Você vai confiar na sua alma? Elias está te visitando. Jesus disse, a nenhuma viúva em Israel foi Elias enviado, a não ser a viúva de Sarepta. Tem momentos tão peculiares entre você e Deus, irmão, e você vai ouvir sua alma. A imagem dela é a seguinte, olha, eu vou fazer aqui um pãozinho, nós vamos morrer. Acabou, não tem jeito mais. Aí o Espírito Santo chega para você e diz assim, faz primeiro para mim. Conserta esse coração seu. Me põe em primeiro lugar. Coloque o reino em primeiro lugar. Se você tem um pouquinho, esse pouquinho deve ser derramado como libação. Se você tem um pouquinho, tem um coração de repartir esse pouquinho, de dar esse pouquinho. E Elias falou assim, pode fazer, mulher, porque a farinha da panela não faltará e o óleo da botija não acabará. Aleluia! Eu profetizo que o espírito de Elias visita a sua casa. O espírito de Elias visita a sua família, visita a sua empresa, sabe? Visita sua história. A história daquela viúva, de nenhuma outra, mas daquela viúva mudou. Seja como uma viúva, espiritualmente falando. Seja dependente da graça de Deus. Seja carente da misericórdia do Senhor. Pare de olhar para as suas boas obras e passe a olhar para o sangue. Pare de se promover e apoie-se no sacrifício do Calvário. Pare de buscar algo que o homem pode te dar, porque o que o homem te dá, ele toma, mas o que Deus gera no seu espírito, ninguém te toma. Dispõe-te, vai para Sarepta, essa foi a ordem para Elias. E para a mulher, vai catar lenha, vai fazer fogo, porque o avivamento chegou. Onde Elias chegava, ou o céu abria, ou o céu fechava. Um verdadeiro profeta, quando ele passa num lugar, ele deixa o céu aberto ou fechado. Se Acabe e Jezabel estão ali, o céu vai ficar fechado. Mas se tem 7.000 que não se curvaram, vai ter temporal de chuva. Receber Elias em casa é receber avivamento. Note bem, aquela mulher estava pegando uns cavacos para fazer uma fogueirinha, para cozinhar um pãozinho. Mas ela não sabia que o cara que chegou na casa dela ia trazer fogo, é do céu. O cara que chegou na casa dela ia trazer fogo do céu, e aquele fogo consumiria todo o altar. O cara que chegou na casa dela pegou o produto mais caro da época, água, e mandou derramar no altar 3 vezes. Derrama aí. Lá no Monte Carmelo.
derrama mais água. Deus é assim, irmãos. Deus dificulta as coisas, entre aspas, porque Deus não dificulta nada, mas Deus, parece que Ele dificulta as coisas, né? Eu vou pegar o altar que vai descer fogo e eu vou encharcar de água. Hoje você vai saber que eu sou Deus da sua vida. Hoje você vai entender que tem um dedo sobrenatural sobre você. Hoje você vai entender que eu estou cuidando de você, que eu sou responsável por você. Você está titubeando, Baal, Jeová, esse tempo de dúvida passou na sua vida. Você admira muito Jezabel porque ela é muito bonita, ela é linda, ela é uma rainha, mas ela é adoradora do diabo. Então aquela viúva, com tanta humildade, fez um foguinho para um homem que trouxe um fogo, que diz a Bíblia, que ele lambeu o holocausto, as pedras, a água, lambeu tudo. Por que lambeu? Por que o Espírito Santo usa a expressão lambeu? Porque desceu sobre mim línguas de fogo. A mesma língua de fogo que caiu em Pentecoste, caiu naquele altar de Elias. Porque diz que Deus lambeu. Aleluia! Deus vai lamber o altar que você está levantando. Deus vai lamber com fogo. Deus vai consumir com fogo. E você vai saber, essa obra é dele, porque sumiu tudo e só ficou o fogo. E os profetas de Baal com a cara de lata. E os profetas de Baal desentendidos. Irmãos, vocês acham que Baal não era um demônio poderosíssimo que se manifestava? Ele se manifestava, porque os profetas de Baal, eles clamavam a Baal e se cortavam com pedras. Eles faziam coisas que funcionavam. Só que quando a fé opera, as coisas do diabo param de funcionar. Quando a fé opera, a doutrina do homem para de funcionar. Quando a fé opera, luz e trevas ficam bem claras. E você pode se prostrar diante do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia! Então, talvez você esteja vivendo hoje no extremo de uma situação íntima. Eu estou falando de um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha. Eu não sei o que para você seria esse pouquinho de óleo e esse pouquinho de farinha. Talvez uma situação conjugal, talvez uma situação na saúde, talvez ministerial, talvez na faculdade, no emprego. Talvez você é a pessoa mais perseguida no seu emprego. Talvez seu patrão está cantando você, perseguindo você. Eu não sei. Eu sei que Deus mandou para Elias te visitar. Faz o seu fogo que Ele vai fazer o dele. Faz o seu fogo que o dele Ele fará. Profeta, eu só tenho aqui um pouquinho de azeite, de farinha, e eu vou fazer, eu e o meu filho morreremos. Por que ela disse isso? Porque tinha muita gente morrendo em Israel de fome. Havia fome, 3 anos sem chuva. Com certeza ela já havia testemunhado a morte de algumas pessoas, talvez seu próprio marido. A Bíblia não diz, mas talvez seu próprio marido morreu para poder dar vida para ela, para o seu filho, para deixar para eles o pouquinho que tinha. Eu estou falando de um momento extremo.
Levanta suas duas mãos, diga forte comigo. Há momentos extremos em que Deus me dá uma ousadia para sair para pegar lenha. Tá difícil, eu não estou entendendo nada, tá complicado, mas eu vou produzir fogo. Porque eu moro em Sarepta, aqui é uma fusão. Há uma fusão do Espírito com a palavra dentro de mim, criando os meus milagres, criando os meus caminhos, gerando em mim as sabedorias que eu preciso, me dando respostas. Querido, quando o céu se une com a terra, na prática da sua fé, você é uma pessoa que tem respostas. Quando o céu se une com a terra, na prática da sua fé, você passa a ser alguém sábio, experiente, ungido, impregnado de Deus. Pastor, mas por que Elias só foi enviado, como Jesus mesmo disse, àquela viúva? Porque Deus viu no coração dela a disposição de colocar o profeta em primeiro lugar. Quando o profeta disse, faz primeiro para mim, ela obedeceu. Outros talvez teriam praguejado, expulsado, julgado Elias, condenado Elias, chamado ele de aproveitador do povo. Você fechou o céu, agora você quer comer o restinho de farinha e azeite que nós temos? Seu falso. Não, ela tinha um coração para perceber que no meio de uma situação muito difícil, Deus aparece e Ele tem um sim em mim. Deus precisa ter um sim em você, para que você usufrua dessa fusão, para que você usufrua desse azeite que não acaba, dessa farinha que não acaba. Imagina, todo dia ela pegava o azeite, derramava, pegava a farinha, derramava, e ela pegava de novo no outro dia, 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 e o azeite não acabava. A farinha não acabava. Irmão, quando Deus põe a mão, a abundância chega. Você que me assiste pela internet, você que está aqui agora, eu declaro um tempo de abundância na sua vida. Abundância no espírito, abundância na alma, abundância no corpo, na família, nas finanças, abundância ministerial. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus que, no meio da fome em que essa sociedade está, estabelece uma igreja profética, como essa viúva. Essa viúva tipifica a igreja dos últimos dias, que não é sustentada pelo sistema de Acabe e Jezabel, é sustentada pelo milagre da unção profética. Quem sustenta você? O sistema ou o Espírito Santo? Eu não disse que você não deve ter um emprego. Eu não disse que você não deve estudar. Eu não disse que você não deve trabalhar. Inclusive eu digo o contrário. Trabalhe. Arregaça a manga. Trabalhe. Paulo diz, quem não trabalhe também não coma. Não se apoie na igreja, não se apoie em irmãos. Se vira, faz acontecer. Mas tenha um coração de viúva. O problema não é o que você está fazendo, o problema é o coração que você tem. Você ainda está casado
com o seu salário. Você ainda está casado com uma agenda que te dá boas ofertas. Você ainda está casado com uma pós, um mestrado. Você está casado com oportunidades do mercado. Querido, não! Declaro morte a esses maridos. Eu declaro morte a esses maridos. Não que você vai sair daquela empresa, mas você não vai depender dela. Ela que vai depender de você. Você não será resolvido por aquela empresa, você vai resolver ela. É você lá que faz a diferença, porque você é a bênção naquele lugar. Então, nosso coração tem que ser um coração de viúva, tem que ser um coração de órfão, tem que ser um coração de estrangeiro, tem que ser um coração dependente. Aquele coração assim: Pai, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer mais. Irmão, deixa eu te dar uma palavra profética. Ouçam, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, diáconos, bispos, presbíteros, presbíteras, apóstolas, homens e mulheres de Deus, ouçam. Da arca cuida Deus. Não estenda sua mão se os bois tropeçaram. Da arca cuida Deus. Se os bois tropeçaram, é porque Deus precisa tirar a arca do carro de bois e colocar no ombro dos levitas. A coisa está errada, Deus está corrigindo, Deus está alinhando, Deus está cuidando da sua casa. A Bíblia diz que o juízo vem primeiro na casa de Deus. O juízo começa aqui. O juízo começa aqui. É aqui que Deus ensina a sua vida e o seu viver. Então, Sarepta, em primeiro lugar, fala de disposição de mudar de dimensão. Sarepta, em segundo lugar, fala de um extremo, para que você saiba buscar a lenha, que você crê que o profeta virá. Você vai atrás do cavaco para fazer o fogo. Ah, mas é um foguinho, não importa. Talvez as pessoas vão rir de você. Ih, olha lá ela pegando lenha para fazer comida, está todo mundo morrendo, olha lá ela. Talvez as pessoas vão rir de você por causa da sua ousadia no momento de extremo, por causa da sua intrepidez. Você tem uma atitude tão simples, você tem uma atitude tão profunda, você tem uma atitude tão de criança com a palavra de Deus, que as pessoas não te entendem. Eu não quero nem saber. Deus falou que vai mandar o profeta na minha casa. Eu vou pegar a lenha e eu vou estar preparada para a fusão. Faz assim comigo. Um pouquinho de azeite. Fala mais forte. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de farinha. Um pouquinho de fogo. E o manto resolve tudo. Elias carregava um manto, Elias carregava uma unção. Aquela mulher não recebeu apenas um homem na casa dela, aquela mulher recebeu um manto, aquela mulher recebeu uma unção. Porque ela teve o coração. Em terceiro lugar, Sarepta é o lugar que você põe o reino em primeiro lugar. Quarto lugar,
Sarepta é o lugar que você abre mão da sua reputação. Por quê? Como uma mulher viúva com um garoto recebe em casa, sozinha, um outro homem para se hospedar, solteiro. Como uma mulher pega o profeta Elias e põe para morar na sua casa. Ela enfrentou contratempos, ela enfrentou críticas, ela enfrentou julgamentos. Querido, quando você levar unção para morar na sua vida, as pessoas não vão aceitar, não. Não pensa, a gente pensa assim, eu vou ser ungido e eu vou ser não, você vai ser perseguido. Você vai ser crucificado, você vai ser apedrejado. Quem vive no Espírito, traz Elias para morar em casa. E Elias em toda a Bíblia é mais do que uma pessoa. Em toda a Bíblia, Elias é um espírito. O espírito de Elias, que estava sobre João Batista. O espírito de Elias, que estava sobre os apóstolos. O espírito de Elias, que está sobre a igreja. O espírito de Elias, que é o espírito da igreja, que será arrebatada, será tomada, será raptada com carros de fogo. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, mas vai falar o mais forte que você puder. Fala assim: se você receber Elias em casa, vão falar mal de você. Se você mandar Elias embora, vão falar mal de você. Se você ficar no meio termo, vão falar mal de você. Se você não fizer nada, vão falar mal de você. Então pega a sua reputação, dá um chute nela e vá viver em Deus. Mas fechou essa porta, fechou aquela porta, fechou a outra porta, e fechou outra porta, e fechou outra porta, e fechou a porta de trás, e fechou a porta de baixo e de cima. Deus não vai parar de fechar a porta. E o céu grita não, e vai fechando porta, e vai fechando porta. E a hora que você se aquieta no Espírito, você descobre que aquelas portas que se fecharam nem eram para você. Quando você se aquieta no Espírito e cessa a ansiedade, você descobre que as portas abertas, ninguém fecha. Não é que Deus fechou portas, é que Deus agora está te dando um foco. Não é que Deus fechou muitas portas, é que Deus agora fez de você um especialista. Aquele tanto de porta atrapalhava o seu foco, atrapalhava o laser de ser formado, aquele feixe de luz que corta o aço. Fechou muita porta, porque agora você tem foco. Você não tem muita porta mais, tem uma. Agora você será um especialista do reino. Não tenha medo de portas que se fechem quando você está andando no Espírito, orando em outras línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, se edificando no Espírito, projetando o seu Espírito na frente da sua alma como um farol que te guia. Enquanto você confessa, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tenha medo de portas que se fecham, quando Deus está tornando você um especialista. Você
era uma célula tronco, agora você é dedo. Você era uma célula tronco, agora você virou olho. Você era uma célula tronco, agora você é um fígado. Você era uma célula tronco, agora você é um intestino. Agora você é um pâncreas. Agora você é um pé, uma mão, uma boca. A célula tronco, ela não tem função no corpo. Ela é uma célula que pode se tornar pele, que pode se tornar unha. E o corpo controla as células troncos para que elas se tornem membros do corpo e deem manutenção no corpo. O Senhor te diz: você não é mais célula tronco. Você é um membro que funciona. Agora eu posso ver em você um apóstolo. Agora eu posso ver em você uma apóstola. Agora eu posso ver em você uma pastora, um evangelista, um mestre, uma mestra, um diácono, uma diaconisa, um homem que tem função, alguém que sabe por que está na terra, sabe por que tem que dar esse passo, esse passo, esse passo. É gente que tem segurança, é gente que tem certeza, é gente firme, focado, armado até os dentes, e não recua, e não desiste, e crê, e porque crê, recebe vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, e ele não faz, ele funciona. Aleluia! Ó viúva abençoada, Elias chegou na sua casa. Você deixou seu casamento com o salário morrer, você deixou seu casamento com aquela igreja morrer, você deixou seu casamento com aquele ministério morrer, você deixou seu casamento morrer, você deixou seu casamento com seus filhos morrer, você deixou seu casamento com tudo morrer. Você agora é uma viúva. Você não tem marido mais, mas você tem um coração de colocar o reino em primeiro lugar. Querite, você é sustentado por animais. Sarepta, você é sustentado por pessoas. Animais falam da alma, pessoas falam de espíritos. Querite tinha carne e pão. Sarepta só tinha azeite e farinha. Chega uma hora que a carne acaba. Aquilo que te dominava não te domina mais. Aquilo que te deixava amargurado não te deixa amargurado mais. Aquilo que te punha para baixo não põe mais. Você não é mais levado por vento de doutrina. Você não é mais conduzido por qualquer teologia humana. Você se tornou o que Deus te chamou para ser. Sarepta, lugar de fusão do céu com a terra. Aquela viúva era a projeção profética de quem deveria ser Jezabel. E Elias era a projeção profética de quem deveria ser Acabe. E aquela casa era um pequeno exemplo do que deveria ser o reino. Vou repetir. Aquela viúva, ela era uma projeção profética de quem Jezabel deveria ser e não era. E Elias era uma projeção profética de quem Acabe deveria ser e não era. E aquela família com aquele menino é fundamental. O filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, e que o dragão está diante da mulher,
esperando ela parir o filho para devorá-lo. Mas quando ela pariu o filho, o menino foi arrebatado para o céu. Porque tudo que é de Deus sobe para o céu. Não fica sob os seus cuidados, fica sob os cuidados do Espírito Santo. Aleluia! Elias e aquela viúva era Deus escrevendo um poema para Israel. Elias e aquela viúva era Deus dizendo: olha, Israel, o que eu quero fazer com vocês. Então, ser sustentado em Sarepta é ter coragem de enfrentar os extremos, é ter coragem de dispor e obedecer a palavra de Deus, é ser ousado para passar por cima da reputação. Vou pôr um profeta para morar na minha casa, eu não estou nem aí com o que vão falar. Em último lugar, durante aquela festa toda, o menino morre. Durante aquela festa toda, o menino morre. Por que o menino morre? Porque a obra nunca está completa enquanto a ressurreição não chega. Por que o menino morreu? Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo da morte quando ela vier da parte de Deus. Porque toda morte que vem da parte de Deus produzirá instantaneamente uma ressurreição. Onde você morre pelo Espírito, você vive pelo Espírito. Onde você morre pelo Espírito é onde você vive pelo Espírito. Onde você morre pelo Espírito é onde a sua fé vai funcionar. E ali então pega aquela criança e entrega para o profeta. Olha como valeu receber o profeta em casa. Olha como valeu dar para ele a comida primeiro. Olha como valeu sofrer as críticas, os julgamentos, de ter um homem morando na minha casa sozinho comigo. Olha como valeu tudo. Eu ia aos extremos. Toma, Elias. Aí Elias leva o menino. Presta atenção, olha para mim. Elias sobe e leva o menino para a sua cama. Ele se esforçou para colocar o menino na sua cama. A Bíblia diz: esforçai-vos por entrar no descanso de Deus. Aquela cama fala do descanso de Deus. Ele colocou o menino na sua cama. Querido, calma. Quando você estiver num processo de morte, Deus vai te colocar na cama dele. Processo de morte significa que você está descansando o descanso de Deus. Significa que você está se esvairando, descansado, morto na cama de Deus. E a cama de Deus se chama cruz, Calvário. Foi onde Adão descansou quando Jesus, morrendo, rendeu o seu espírito e expirou. E aí Elias fez uma coisa muito interessante. Ele deitou em cima do menino. Acho que ele deitou umas 3 vezes. Tem jeito, irmão. Depois de 3 dias ressuscita. E por que ele deitou em cima do menino? Porque
Porque Deus está falando assim: a partir de agora é olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, pé com pé, mão com mão. Agora não é você mais, agora sou eu na sua vida. Elias se deitou em cima do menino. Queridos, tem hora que Deus te para porque Ele quer deitar em cima de você. Ficar assim, ó, cara a cara. Olho com olho, boca com boca, nariz com nariz, peito com peito, braço com braço, mão com mão, perna com perna, pé com pé. Deus quer transferir-se para você, para que o que opere em você seja espírito de ressurreição e não espírito de Adão. Dá um grito de vitória, meu irmão. Aleluia! Está nascendo aqui um povo ressurreto. Está nascendo aqui um povo ressurreto. Sim, Deus trouxe morte que está trazendo vida. Porque a morte que Deus traz não é morte, é porta para a ressurreição. É porta para a glória. Simplesmente pega o menino, entregue para Elias e descanse, porque o menino não morreu, ele está passando um processo de ressurreição. Aquela casa, ouça irmãos, estou terminando, aquela casa não foi marcada apenas com suprimento financeiro, com suprimento de comida, com suprimento de alimento. Aquela casa foi marcada com as marcas da cruz. Elias disse: faz a alma desse menino, Deus, entrar nele novamente. E Deus olhou para Elias e disse: não há nada que você me peça que eu não faça, porque você decidiu andar na minha palavra. Quem anda na minha palavra pede o que eu quero. Quem anda na minha palavra faz a oração certa. Quem anda na minha palavra tem a inspiração correta, tem o espírito endireitado, sarado, a alma transformada. Não tem jeito, a ressurreição chegou. Em o nome de Jesus de Nazaré. 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 A ressurreição chegou na sua vida. Chegou nesse lugar. Chegou nesse ministério. Chegou em você que me assiste pela internet. Não há morte. É apenas uma porta para um tempo de glória. Quando Elias deixou aquela casa para o próximo nível, vamos falar amanhã, que é o Monte Carmelo. Ontem falamos sobre Querite, hoje Sarepta. Amanhã vamos falar sobre o Monte Carmelo. Monte Carmelo, onde as coisas se resolvem. Monte Carmelo, onde as coisas se decidem. Monte Carmelo é onde os destinos se traçam. Monte Carmelo é onde a voz do engano... Eu estou pregando sobre Monte Carmelo. Já entrei na unção de amanhã. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando Elias saiu daquela casa, eu fico imaginando a mulher segurando a mão do menino, com a despensa cheia de farinha e de azeite, com um depósito cheio de lenha para o fogo, com o menino ressurreto do lado, e as suas lágrimas descendo, e ela só podia dizer: a tua graça, Senhor, é melhor que a vida.
Ela podia dizer, de mão dadas com aquela criança, enquanto Elias ia embora, se encontrar com Obadias, se encontrar com Acabe, subir o Monte Carmelo. Ela podia dizer, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero guardar esse coração. Coração de viúva é coração de igreja arrebatada. Você recebe essa palavra? Que morram todos os seus maridos essa noite. Aí quem não entende do Espírito fala, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Estou falando do seu marido carnal, irmã. Estou falando de toda ligação que você tem que substitui a fé. Amém? Pessoal da internet, amém? Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, pode colocar aqui. Vamos ofertar ao Senhor. Vamos dar com alegria. Você que me assiste pela internet, faça a sua oferta apostólica, honra o seu pai. Somos um no espírito de Elias, que é o espírito da igreja dos últimos dias. Graça e paz.